Olá, galera do YouTube, tudo jóia com vocês? Pois bem, em um dos últimos dias do ano, eu estou gravando esse vídeo para vocês aqui para falar sobre um tema que me pediram muito nos comentários do primeiro vídeo do Sentra, né, que é o vídeo de primeiras impressões, né, que é sobre impressões ao dirigir e opinião do dono. Então eu peguei, né, essa manhã de sol muito bonita para conversar um pouco com vocês a respeito aí do Nissan Sentra, né. O primeiro vídeo que eu gravei desse carro foi no comecinho de 2017 e eu gravo esse vídeo nos últimos dias de 2018, então praticamente 2 anos após, né, 2 anos depois, né. Na verdade esse carro foi adquirido no finalzinho de 2016, né, então já fizeram, né, já completou aí 2 anos aí na minha mão. Esse carro, quando adquirido, né, ele é um Sentra 2009 2.0S, já mostrei ele no canal em outras oportunidades, né. Ele foi adquirido com 100 mil quilômetros, 100.444 para ser mais exato, e hoje o odômetro dele aponta aqui 111 mil quilômetros, 473, né? Então eu rodei 11 mil quilômetros nesse intervalo de tempo aí, nesses 2 anos, e hoje eu vou apresentar para vocês algumas opiniões aí e impressões que eu tenho do carro. Lembrando, né, que eu não sou dono da verdade, né, eu vou aqui pontuar a vivência que eu tive com o carro nesse intervalo de tempo, né. Então o Sentra, né, é um sedã médio, é um carro conceituado na categoria dele, tem um preço muito bom aí no mercado de usados, né? Mas logicamente ele tem os seus pontos positivos e os pontos negativos, né? Esse carro ele é equipado com o motor MR20DE da Nissan, que também é compartilhado com o Fluence e que tem muitas, não só peças como conceitos aí compartilhados com o Livina e o Tida, né, que tem um motor 1.8 muito próximo disso. Então, no caso do Sentra, é um motor 2.0 de 16 válvulas, né, com mais de 140 cavalos, bons números de torque, duplo comando de válvula, sendo que o comando aí comando de válvulas da admissão, né, de admissão, é variável, ele varia a fase do comando, não o levante das válvulas, mas levanta ali, altera ali a fase do comando, né. É um carro muito esperto, né, e também tem um desempenho aí interessante, principalmente para trânsito urbano, juntamente à transmissão continuamente variável, que é o CVT, que é um próximo ponto que nós vamos tratar, né. Então é um conjunto mecânico extremamente durável, com técnicas de gerenciamento muito boas em matéria de injeção eletrônica, né, tem injeção sequencial, bobinas de ignição individuais. Então é um carro que tem ali uma tecnologia bem interessante na questão da construção e nas técnicas ali de gerenciamento. No entanto, né, como nem tudo são flores, né, esse motor, eu vou falar de manutenção no outro vídeo, né, mas esse motor tem aí alguns pontos negativos, né, que as pessoas às vezes não falam, né. Quando esse carro veio ao Brasil, né, os primeiros importados ao Brasil lá em 2007, 2008, esses carros eram apenas a gasolina, ainda não tinha chegado a tecnologia Flex para o Sentra, né, esse aqui já é Flex. E então o motor ele tem uma construção, né, toda para rodar com gasolina, né? E ainda que tenha sido mudada, né, a injeção eletrônica, né, quando o carro recebeu aí o sistema Flex de combustível, a taxa de compressão ficou muito baixa para você rodar no álcool, né? Principalmente para você rodar no álcool, e isso tornou, né, traz a esse carro um consumo relativamente elevado, se a gente for levar em consideração uma série de fatores, né? Então a taxa de compressão desse motor é de 9,7 para 1, é uma taxa baixa para um motor flex. Você vê carros aí flex com taxas de 11 para 1, 12 para 1, então 9,7 é uma taxa aí bem baixa. Isso torna o Sentra com um consumo discutível. Aí você pergunta para mim assim, poxa, mas então quer dizer que o Sentra é um carro gastão? Aí eu falo assim, não, o Sentra não é um carro gastão, acho que depende muito do ponto de vista, né? Ele não é econômico, mas ele também não é gastão, né? No caso da questão da economia, eu falo pelo seguinte, eu geralmente rodo com gasolina, já rodei com álcool, não senti diferenças absurdas no desempenho, isso também se dá a questão da taxa de compressão, né? Mas na gasolina ele faz aí na cidade, você andando, não digo se preocupando tanto com condução econômica, você andando no regime normal, né? Ele faz aí algo em torno de 7, 7,5 na cidade, né? E eu já consegui fazer, recentemente viajei com ele e consegui fazer aí 13 km com 1 litro
na estrada com gasolina, né? Então é um carro que logicamente não tem o melhor consumo da face da terra, mas eu particularmente enxergo como um consumo aí bastante honesto para um carro 2.0, automático e tudo mais. No entanto, né, esse conjunto mecânico, além da questão da taxa de compressão, ele tem eu particularmente julgo com um ponto negativo, que é algo que se chama relação RL, né? Quem gosta de estudar motores e tal, vai se familiarizar com muita facilidade com o que eu estou dizendo. O que é a relação RL? Relação RL é um número, né? É o fruto aí de uma conta de divisão, né, entre o raio do virabrequim, né? Ou seja, a metade do curso do virabrequim. Então, se o seu curso do virabrequim é, sei lá, 70 milímetros, o raio é 35, né? Então é o raio do virabrequim dividido pelo comprimento da biela, tudo em milímetro, né? E esse valor, né, ele tem algumas influências aí sobre o motor, né? E a relação RL, né, o meu professor de motores na época na faculdade sempre falava o seguinte: uma relação RL ideal é sempre até 0,30 e o quanto menor, melhor. A relação RL do Sentra, se você for fazer a conta, dá 0,32, então é um número não tão favorável, né? E a relação RL mais alta, né, ela provoca alguns contras, né? Esses contras na questão do Sentra não são nem tão perceptíveis assim, né? Geralmente os motores com uma relação RL muito alta tem uma vibração acentuada, né? Porque você acaba criando uma força lateral no cilindro, e muitas vezes, em alguns casos de relação RL muito alta, existe uma força lateral do pistão para com o cilindro, e isso gera uma leve vibração. No caso do Sentra, eu não diria que o Sentra é um carro que vibra muito. Para ele vibrar realmente se você tiver um desgaste muito acentuado no conjunto e tal, mas fica aí o registro de que a relação RL do Sentra é alta e não é aí a ideal, né? Mas enfim, isso é um pequeno detalhe, porque é um carro que é extremamente bem construído, o motor é muito bacana, o desempenho é bastante satisfatório. Então, poxa, não tenho do que reclamar aí da construtividade do motor do Sentra. É um carro que anda muito bem, tem muita disposição, anda como um carro 2.0 e é realmente isso que a gente espera de um carro dessa categoria, né? Transmissão automática continuamente variável, o câmbio CVT. E aí, o que você acha, Jordan? Olha, depois de 2 anos rodando com o carro, eu não tenho nada a reclamar do CVT. É uma transmissão muito confortável. Logicamente, você não tem esportividade nenhuma, né? Até porque ela é voltada à economia de combustível. Economia essa bastante relativa, né? Mas voltada aí à economia de combustível. Você está sempre rodando em baixas rotações, que nem agora. Eu estou aqui numa rodovia, né? Acabei de entrar numa rodovia. Eu estou a 60 km por hora. E o carro está 1.300 giros, está quase que na marcha lenta, né? Então isso é bem bacana, né? Na questão do comportamento aí da transmissão automática, né? Então é uma transmissão muito gostosa de você agora estou a 80.500. Então é uma transmissão muito gostosa de dirigir, principalmente para quem não está muito preocupado com esportividade, e sim com uma tocada um pouco mais econômica, um pouco mais sensata aí, né? Do conjunto mecânico, né? Além disso, né, eu quero gravar um vídeo só sobre o CVT, submetendo o carro em alguns outros regimes aí, para que vocês possam ter uma noção de como o CVT se comporta no trânsito urbano. Acho que para quem quer entender, ou para quem eventualmente quer ter um carro automático pela primeira vez e tá interessado pelo Sentra, pode ser algo que interesse aí para vocês, né? Mas perguntas assim típicas, né, de quem quer saber sobre o CVT, né? Jordan, eu ouvi dizer que o CVT é ruidoso, isso é verdade? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já andei em carros muito mais ruidosos e com a transmissão que apresentava muito mais ruído, né? Aquele típico zunido do CVT que as pessoas se queixam muito, né? Sim, ele existe, mas só em condições, ainda que com o câmbio 100% ok, quando você submete o carro a uma grande carga, uma subida e acelera muito forte, você ouve um barulhinho, mas não é nada assim que você fale, meu Deus do céu, é um carro extremamente barulhento. Aliás, um dos grandes pontos positivos do Sentra, no meu ponto de vista, é o isolamento acústico. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, né? Mas eu tô aqui com os 4 vidros fechados hoje e, poxa, eu praticamente não ouço o motor, né? Você vai ouvir o motor acima de 3.500 giros e olha lá. Então é um carro que tem um isolamento acústico
muito bom, né? Então eu não tenho nada a reclamar da transmissão CVT do ponto de vista da funcionalidade da construção. No entanto, uma coisa que aí entra também a questão da proposta da transmissão, né? A gente percebe que para uma eventual retomada numa rodovia, ou até mesmo na cidade, numa subida, alguma coisa, quando você exige um pouco do carro, ou até mesmo quando você vai dar o kickdown, você acelera fundo para ele subir a rotação, né? Ele tem um certo delay. Então isso, para quem principalmente gosta de dirigir, andar um pouco mais quente, isso pode incomodar um pouco nos primeiros momentos, né? Mas assim, como eu disse a vocês, né? Não é assim algo absurdo que torna o carro manco, mas é uma coisa que, por exemplo, para quem vende um carro com câmbio manual ou com um câmbio automático convencional, ou que realmente anda um pouquinho mais quente, é algo que se torna aí um pouco perceptível, sim, tá? Suspensão. Pessoal, Jordan, eu sempre ouço falarem que a suspensão do Sentra é dura. Isso é verdade? Olha, aí também é algo que depende do ponto de vista. Eu particularmente não acho o Sentra um carro super duro, né, e tudo mais. Ele é um carro que tem a suspensão rígida, não é um carro que foi realmente... A suspensão dele não é 100% preparada para o Brasil, né, do ponto de vista do conforto, né. Ele é um carro meio duro, ainda que esse carro aqui esteja já com os 4 amortecedores nacionais da Cofap, que dão uma melhoradinha nesse aspecto, né. Mas a grande realidade, né, é que é um carro que tem um comportamento de suspensão muito bom. Aliás, é um dos melhores carros que eu já dirigi em matéria aí de comportamento em curva. É um carro que faz curvas muito bem, tá? E esses elogios que eu faço para a suspensão do Sentra de ser um carro muito no chão, também vem acompanhados com a eficiência dos freios, né? Ainda que eu tenha feito crítica no primeiro vídeo desse carro, falando que esse carro não tem freio a disco na traseira, eu acho isso o máximo, né? Ele tem uma frenagem muito boa, né? Esse carro tem ABS, né? Logicamente, sistema de ABS, juntamente com o EBD, que é o sistema eletrônico de distribuição de frenagem, né? Então é um carro que tem aí uma tecnologia de frenagem bastante interessante, né? Então eu julgo particularmente que é sim aí o sistema de freios desse carro é bastante eficiente, né? Então, a direção desse carro, né, é logicamente uma direção assistida, é uma direção elétrica, né? E, aliás, antes da direção, um ponto que eu não falei sobre a transmissão, né? Esse carro usa piloto automático e limitador de velocidade, né? E uma coisa que a gente observa também, em virtude da construtividade das características da transmissão, é que, por exemplo, o piloto automático funciona muito bem em rodovias. Mas se você pegar uma estrada, né, onde o carro começa a perder velocidade e a transmissão precisa encontrar uma estratégia aí para retomar aí a velocidade, né? Você não tem uma marcha aí para reduzir, né? Afinal de contas, a transmissão CVT não tem marcha, né? Então uma coisa, isso eu confesso a vocês, me irrita muito. O carro começa, ó, o cara dando ré, rapaz. O cara começa, né, o câmbio, né? Ele começa a subir, né, o giro assustadoramente, né, vai para 3, 4, 4.500 para poder retomar a velocidade, né? Então isso é uma coisa às vezes que até incomoda. Você está num giro muito baixo, daqui a pouco o carro começa a subir muito giro até chegar na velocidade indicada que você colocou ali no piloto automático, né? Mas isso é um detalhe assim que até quero gravar um vídeo sobre piloto automático também, talvez isso seja um pouco mais explícito. Agora voltando à direção que eu estava pontuando antes. A direção desse carro é assistida, né, uma direção elétrica. E, cara, eu praticamente não tenho o que reclamar, né? Uma direção muito bacana, ela é muito leve para você manobrar, né? Ela tem um comportamento ideal, né? Então nenhuma queixa a direção elétrica. É o primeiro carro com direção elétrica que eu tenho vivência, mas assim é um carro que me agrada bastante nesse aspecto, né? Então eu não tenho nada a reclamar da direção. Agora, outros pontos: visibilidade, né? No primeiro vídeo desse carro também eu falei sobre os retrovisores, que esse carro aqui é 2009, já tem os retrovisores maiores herdados da Frontier, né? Mas a grande realidade é que esse retrovisor aqui do motorista, ele tem sim, ainda que você faça a regulagem cheia de critérios e tudo mais, você tem um leve ponto cego sim. Quando o cara está praticamente do seu lado aqui, você não enxerga o cara. Isso é uma coisa que eu já percebi, quase bati o carro uma vez também, né? Não é nada assim que, poxa, se você está vendo o cara, você não vai bater, mas se você estiver bem distraído, é algo que particularmente me incomoda, coisa que não existe no retrovisor do lado do passageiro, tá? E a área envidraçada é boa, a visibilidade eu digo assim, do foco dos retrovisores também é algo bom.
Então eu não tenho aí o que reclamar no que diz respeito aos retrovisores, com exceção a esse leve ponto cego. Controles do carro, né? Eu mostrei os controles todos do carro no primeiro vídeo, né? E a grande realidade é que a vantagem é que tá tudo na mão. Faróis, limpador, seta, tá tudo aqui na mão, né? A única queixa que eu faço, isso é também uma questão de opinião, né? Isso eu acredito que não é um ponto negativo do carro, mas é algo que eu particularmente não curto muito, né? É a questão da localização do botão de alerta. Eu sempre enxergo que o botão de alerta ele tem que estar num lugar onde você enxerga em qualquer circunstância. Que se você ligar ou precisar ligar o alerta numa situação extrema, né, você precisa estar enxergando o botão de alerta. E o botão de alerta do Sentra fica aqui do lado da alavanca seletora de marchas. Então eu particularmente enxergo, né, o botão de alerta do Sentra como mal localizado aí no conjunto, né? Eu particularmente não gosto, né, muito da localização do botão de alerta do Sentra, né? Mas isso aí, novamente, como eu falo pra vocês, é uma questão aliás, o overdrive do câmbio tá atuando aqui, é uma outra função desse câmbio CVT que é maravilhosa, né? Não é uma coisa assim que desabone o carro, afinal de contas, tá tudo na mão, a posição de dirigir é muito confortável, você pode aí dirigir esse carro por horas e horas. Eu fiz viagens relativamente longas com ele e você não se cansa, né? E como eu costumo dizer também, dirigir um carro é sempre uma experiência. Então, a partir do momento que você está entrando num carro, você quer ter uma boa experiência de acordo com as suas expectativas. E o Sentra, na dirigibilidade, sem sombra de dúvidas, é muito gostoso de andar. Então, hoje, após aí 2 anos, né, fazendo uso do carro, eu posso dizer a vocês que é uma experiência extremamente positiva. É um carro que, se eu já tivesse todas essas percepções quando da compra, eu teria pego de novo, eu teria escolhido o Sentra novamente, tá? É um carro extremamente robusto, é um carro de baixa manutenção. Aliás, eu vou gravar um vídeo sobre manutenção desse carro nos próximos dias aí, né? Até mesmo falando de alguns valores, algumas dicas aí de manutenção. É um carro, né, que você tem aí muitos pontos positivos aí para confrontar com os poucos negativos que ele tem, né? Então, é um carro realmente que eu recomendo, tem uma ótima relação custo-benefício. Ele custa um preço justo no meu ponto de vista para um sedã médio dessa idade, tá? Aliás, um outro ponto que eu não falei desse carro é o seguinte: sistema de iluminação. Eu já vejo gente falar mal do sistema de iluminação. O sistema de iluminação do Sentra é bom, tá? O farol baixo tem um alcance legal, na configuração original eu falo, né? Só que tem um detalhe que isso é comum, não é comum em tantos carros, né? É que é o seguinte: se você estiver dirigindo com o farol baixo aceso, que nem eu tô agora e nem precisa mais porque eu já saí da rodovia, né? Você percebe, né, se você estiver com o farol baixo e você estiver num breu, você não enxerga nada, e você ligar o farol alto, ele desliga o farol baixo e fica apenas com o farol alto, ou seja, você só tem o foco da luz lá longe, né? Você não, perto você já não enxerga tanta coisa, em virtude do foco, né, logicamente, do farol baixo e do farol alto serem diferentes, né? Eu já dirigi carros, né, que quando você ligava o farol alto, ele não desligava o baixo, né? Mas isso aí é uma característica do carro também, e também nada que desabone, tá? Porque o sistema de iluminação desse carro é muito bacana, né? Então é um carro que eu gostaria de reforçar aqui, que eu recomendo, tá? A transmissão CVT é fantástica, né? É um carro que tem um comportamento muito legal, é muitíssimo bem construído, tem bastante tecnologia no que diz respeito a gerenciamento de motores, a gerenciamento da transmissão, né? É um carro aí que eu acredito que, se você estiver aí pesquisando entre um sedã e outro, tal, você deve sim considerar o Sentra como uma das grandes opções para você comprar, né? Agora, se você me pergunta assim: olha, é melhor que o Civic? É melhor que o Civic, é melhor que o Corolla, é melhor que, sei lá, que os Peugeot, que os Renault, que o Citroën? Eu acredito que isso seja muito relativo. Eu nunca dirigi, aliás, Citroën já dirigi um, mas eu nunca dirigi o Corolla ou o Civic para poder pontuar, né? Mas eu acredito que no padrão de qualidade, construtividade, né, e acima de tudo, confiabilidade que o carro apresenta, você está tão bem de carro quanto, né? Eu também tenho muito apreço, gosto muito do Corolla, do Civic, né? Então eu particularmente enxergo que você estará muito bem de carro, independente aí se você pegar um Corolla, se você pegar um Sentra, né? A vantagem do Sentra é que geralmente ele aí é desvalorizado
no mercado, né? Então você acaba comprando geralmente mais barato do que um Corolla ou um Civic da mesma idade, né? Aliás, um ponto negativo desse carro, isso é notório, tá? Mas aí não é culpa do carro, né? É culpa do mercado brasileiro de carros usados, que aí é assunto para outro vídeo, né? O Sentra não tem uma boa aceitação de mercado. Então, se você anunciar esse carro para vender, se você anunciar por um preço justo, né? Ainda assim você vai, talvez encontre algumas dificuldades aí para vendê-lo. Tá? Ao menos que você jogue o preço lá embaixo. Isso também é uma dificuldade muito comum encontrar de outros modelos e outras marcas de carro aí que são incompreendidas no Brasil. Eu gosto de carro difícil, já passei bastante por isso e com certeza na hora de vender esse carro, que provavelmente não vai demorar muito, né? Provavelmente vem alguma outra coisa por aí, algum outro carro legal. Sei que existe essa pequena dificuldade aí no mercado, mas também é aquele negócio, o cara que gosta, ele vai atrás sabendo que o carro é bom e ele vai comprar também. A questão é que talvez ele demore um pouco mais para vender do que, por exemplo, um Civic ou um Corolla. Estou usando o Civic e o Corolla como comparativo, né, porque eles são concorrentes diretos do Sentra, tá? Mas cara, para quem me perguntar a respeito do Sentra, eu só tenho boas referências. É um carro fantástico, é um carro muito bom. Teria novamente, sabendo de tudo, né? Ainda que eu tenha comentado, por exemplo, da relação RL do motor, que é alta, da taxa de compressão também, que é baixa, que também é um fator que acaba influenciando no consumo, mas é um motor muito bem construído, carro que raramente quebra, que não deixa na mão se você cuidar dele direitinho. Então não há porquê aí de eu falar alguma coisa aí que desmereça. Um Mini Austin ali, coisa mais linda, né? Que desmereça o carro em algum aspecto, tá? Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o like, se inscreve no canal, clique no sininho. Vou gravar mais vídeos desse carro ainda, tenho vários vídeos em mente aí, não só de manutenção, como também de algumas outras impressões, mostrando algumas coisas que eu ainda não pontuei sobre o carro. Então, se você estiver aí me seguindo nas redes sociais também, você vai estar sempre sabendo e vai estar podendo me seguir e também estar ligado nos vídeos. Então, se inscreve no canal, deixe seu like, clique no sininho. É sempre um prazer tê-lo aqui e até o próximo vídeo.